Boa noite aos senhores vereadores, aos funcionários da casa, ao auditório, aos internautas que nos assistem. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito a funcionária Valéria que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada em referência à palavra de Deus. Solicito os nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro de 1 de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Palavra do Senhor. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Na ordem do dia temos em mãos a proposta de emenda da Lei Orgânica 001/2018. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e que também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, jornal, diretor do Imparcial, Isaac, diretor do Jornal Imparcial, senhoras e senhores, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, eu queria solicitar dos senhores vereadores o parecer com referência ao projeto, já que foi lido na outra sessão, se há necessidade também da leitura da justificativa ou se há dispensa. Vou ler o parecer. Isso. Ah, tá, realmente. Então, vamos ler o projeto e a justificativa? Ou só a justificativa? Não tem? Ah, tá. Realmente. Então, é só o projeto e o parecer da comissão e da assessoria jurídica. Exato. Proposta a emenda à Lei Orgânica número 001/2018, altera o artigo 19º da Lei Orgânica do município de Viradouro. A mesa da Câmara Municipal de Viradouro, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, nos termos do artigo 37 da Lei Orgânica do município de Viradouro, a seguinte emenda: artigo 1º. Altera o artigo 19 da Lei Orgânica do município de Viradouro, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 19. O mandato da mesa será de 2 anos, permitindo a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo na mesma legislatura e na eleição subsequente. Artigo 2º. Esta emenda, a Lei Orgânica entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Viradouro, 8 de outubro de 2018, Julimar Pelizari, presidente da Câmara Municipal, Ernei Antônio de Paula, primeiro secretário, Éder Rodrigues de Oliveira, segundo secretário. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação tem o parecer favorável ao projeto a tramitar nesta casa e vai assinado pelo presidente e relator, vereador Ernei Antônio de Paulo, vereador Edson Buganemi, membro, e Paula Mendes Ghisilini, membro. Você é favorável ou contrária? Então tá. Mas eu vou antecipar aqui, ou você quer declarar? Tá bom, então. Tem a palavra. Você teria que fazer a sua... Eu fiz por escrito e vou protocolar. Tá, então, mas seria na palavra. Mas como você está antecipando, você só poderia manifestar o seu voto contrário agora, depois você fazer.
Mas eu acho, presidente, que não tem problema, né? Eu não posso falar porque é o presidente que tem que dar essa... Eu voto Então, porque eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação. Então pode declarar. Ok. Presidente, caros vereadores, imprensa, funcionários desta casa, o público aqui presente, os internautas que estão nos assistindo, boa noite. O meu parecer, eu vou ler o parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Matéria. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2018, que visa alterar a redação do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Viradouro. Diante de alguns estudos que eu fiz de terça-feira para cá, por isso que eu cheguei a essa conclusão. A matéria em análise tramita por esta Casa Legislativa por iniciativa de 1/3 dos membros da Câmara, sob a forma de proposta de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2018. Só arrumar aqui. Com o objetivo de alterar a redação do artigo 19 do Regimento Interno. Assim, a proposta encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, portanto, sob a responsabilidade desta relatoria, membra, para que seja exarado o parecer sobre sua legalidade e constitucionalidade. Parecer. A proposta em análise trata-se de alteração do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, sendo que tal artigo disciplina sobre a vedação da reeleição de qualquer dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição subsequente. É possível eleições para membros das mesas de todas as casas legislativas brasileiras, para o mandato de 2 anos, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, consoante prescreve categoricamente o parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição da República Federativa do Brasil. Não havendo que se falar outro sim, em reeleição em caso de nova legislatura, sob pena de estar violando o Estado democrático de direito, o princípio republicano e o regime democrático. Nesse mesmo liame, imperioso se faz destacar que os Estados-membros devem observância compulsória à norma constitucional, multimencionada, não sendo incontroversamente a vontade da Constituição que os membros das mesas das casas legislativas exerçam mandatos perpetuamente. A falta de simetria com a lei maior de quase todas as constituições estaduais afigura-se manifestamente inconstitucional. E não há que se falar, ao menos nesse tocante, em violação ao princípio da separação e harmonia dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Vez que, consoante demonstrado alhures, não estamos a tratar de norma aplicável interna corporis, bem como cabe à Suprema Corte guardar a Constituição. Por outro lado, cabe aos membros dos poderes do Estado e município, mormente membros do Poder Legislativo, que possuem a função típica de legislar, respeitar os comandos normativos do Poder Constituinte, originário, e esquecer suas próprias vontades pessoais arbitrárias. Destarte, teremos uma ordem jurídica que observa a Constituição da República Federativa do Brasil, os princípios estabelecidos no ventre desta, tais como o Estado democrático de direito, o princípio republicano, o princípio da simetria ao regime democrático, e foge aos ideais do autoritarismo outrora vivenciado. Diante disso, por mais que respeite os entendimentos dos demais membros desta comissão, por mais que o STF, em alguns casos, reconhece a legalidade, porém, há ministros que foram contra a esse posicionamento, e há cidades onde as casas de leis estão sendo discutido novamente esse ponto, verifico que a presente proposta não está dando fiel cumprimento ao que prevê a Constituição Federal, especialmente ao artigo 57, parágrafo 4º,
existindo óbice para sua tramitação nessa Casa de Leis, uma vez que, conforme exposto, não está de acordo com os ditames legais e constitucionais. Considerando, portanto, os fundamentos legais e constitucionais, esta relatora membra resolve exaurar parecer desfavorável à tramitação e aprovação da proposta apresentada. Obrigada e boa noite. Bom, dando prosseguimento no projeto, agora eu vou passar a informação da assessoria jurídica com referência a esse projeto. Assunto: proposta emenda à lei orgânica número 001/18, emenda, altera a redação do artigo 19 da lei orgânica do município de Viradouro. Histórico: proposta encaminhada a esta Casa de Leis em 15 de outubro de 2018, a fim de ser apreciado e votado, que deverá ser objeto de análise dos vereadores e comissões competentes e colocada em votação para a soberana decisão do plenário. Aspecto formal: proposta da emenda à lei orgânica devidamente formalizada, conforme estabelece a legislação vigente. Conclusão: analisando a propositura, entendemos que a mesma obedece aos requisitos legais, estando apta ao trâmite nesta Casa, devendo obedecer o prazo e quórum qualificado para aprovação. Sendo certo que o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a norma atinente ao mandato da mesa diretiva das casas parlamentares do Congresso Nacional não é princípio constitucional, sendo antes, sim, norma de caráter meramente regimental para tais casas, norma interna corporis, não sendo, portanto, de seguimento obrigatório pelos entes federativos, estados e municípios, os quais podem dispor de forma diversa em suas constituições estaduais e leis orgânicas. O Constituinte inseriu na Carta Magna uma disposição de caráter regimental aplicável apenas ao Legislativo Federal, não a inseriu entre os princípios a serem seguidos pelos estados e municípios. Julgamentos tanto em sede cautelar como meritória foram, nesse sentido, prolatados, quanto às normas de tal cunho referentes às Assembleias Legislativas inseridas nas Constituições estaduais do Rio de Janeiro, Rondônia, Amapá, entre outras, a DIN 792/1, a DIN 1528 e a DIN 793. A doutrina tem apoiado em entendimento do Egrégio Supremo, e o professor Michel Temer, em sua obra Elementos de Direito Constitucional, leciona: trata-se de obediência a princípios, não de obediência à literalidade das normas. A Constituição Estadual não é mera cópia dos dispositivos da Constituição Federal. Princípio, como antes ressaltamos, amparados em Celso Antônio Bandeira de Mello, é mais do que norma, é alicerce do sistema, é sua viga mestre. Tudo a indicar que a competência atribuída aos Estados-membros para se auto-organizarem não é de molde a obrigar mera reprodução do texto federal. Nisso, aliás, o Constituinte mostrou-se atento ao princípio federativo. Parecer publicado no Boletim de Direito Municipal, EDNDJ São Paulo, de autoria de Dr. Virgílio Mariano de Lima, sobre a questão deixa patente, constituições estaduais ou leis orgânicas que disponham diferentemente do texto constitucional federal, parágrafo 4º do artigo 57, não serão inconstitucionais porque aquela norma é específica para o Congresso Nacional e não achega a se construir em qualquer princípio de observância obrigatória pelos demais entes federados. O que as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais têm que observar não são os princípios constitucionais e não meras normas sem aquele caráter. Bem, por isso é que a lei orgânica do município não devem observância a qualquer norma de constituições estaduais e nem estas da norma federal, que diga respeito a mandatos de mesa dos parlamentos. Eis que,
Não há qualquer hierarquia entre elas. Desta forma, tanto as Assembleias Legislativas quanto as câmaras municipais podem dispor, diferentemente da Constituição Federal, quanto à duração do mandato de suas respectivas mesas, como permitir a recondução de seus membros na mesma legislatura. Petrônio Brás, na obra Direito Municipal na Constituição, Doutrina, Pátria e Legislação, deixa claro, a mesa da Câmara pode ser eleita para períodos de 1 ou 2 anos, conforme dispuser o regimento interno da Câmara. Por se tratar de matéria de competência privativa do Poder Legislativo de natureza interna corporis, obra citada, página 207, também o mestre Eli Lopes Meireles, em sua obra Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 7ª edição, atualizada por Isabel C.L. Monteiro e Yara Darcy Poli. De igual forma, o Supremo Tribunal Federal julgou outros casos de arguição de inconstitucionalidade, decidindo identicamente, vide, a DIN 792/1, reeleição da mesa diretiva da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a DIN 1528/1, reeleição da mesa diretiva da Assembleia Legislativa do Amapá. É certo, portanto, que a tese do Supremo Tribunal Federal, proclamada na ADIM 793/9, se aplica também em sede de município, pois o tratamento como ente federativo é o mesmo. Inexistente, assim, inconstitucionalidade em leis orgânicas que disponham quanto ao mandato de suas mesas diretivas parlamentares, diversamente do que dispôs a Constituição Federal para as casas parlamentares do Congresso. Sendo assim, constitucional tal norma e, por conseguinte, reeleição da mesa diretiva que ocorra na mesma legislatura, com a devida vênia aos entendimentos contrários, mas não há qualquer afronta às regras atinentes à estruturação do Estado. O quão pouco pode-se questionar ou macular reeleições ocorridas sob palio de inconstitucionalidade, imoralidade ou improbidade, pois não contrariam a Carta Magna Federal na repetição dos princípios a que devam os municípios em suas leis orgânicas. É o parecer do Dr. Flávio Baião Pontes Gestal, Câmara Municipal de Viradouro. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação e eu vou chamar aqui por ordem para que vá até a tribuna, o vereador Éder. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, amigos da casa, público presente, internautas que nos acompanham, uma boa noite a todos. Fazer uma breve justificativa do meu voto e deixar bem claro que vivemos num país democrático, onde pessoas têm opiniões diferentes das outras. E eu respeito a opinião de cada um aqui, respeito a opinião da oposição, respeito a opinião da situação. O que não pode acontecer é levar falsa informação para a população. Isso não pode, a falsa informação. Usar a mesa como benefício próprio. Isso não existe. Por que não existe? Secretários não ganham R$1 a mais do que cada vereador sentado aqui. Não ganha R$1 a mais. O presidente tem uma pequena porcentagem, sendo que somos aqui funcionários públicos, teremos que ser, qualquer um que for candidato aqui for eleito, presidente da Câmara, tem que se afastar, não recebe o salário da sua profissão. E mais, essa pequena porcentagem, a gente tem que pagar o IMPREV, ou seja, elas por elas. Então, não tem benefício próprio, tá? Respeito a opinião de cada um, pois, como eu disse, vivemos num país democrático, então quero dizer que, através disso, sou favorável ao projeto. Edson Buganemi.
Boa noite ao funcionário da casa, aos amigos vereadores, o público presente. E meu voto é favorável. Seria o Edson Luiz Tavares, né, que é o Tiguera, não está presente. O próximo, Ernei Antônio de Paula. Senhor presidente, sem as devidas formalidades, o qual já fiz na abertura desta sessão extraordinária, eu só queria fazer um pequeno comentário aqui, não entrando no mérito das discussões do que está acontecendo em relação a esse projeto, mas eu vou falar em relação à minha pessoa, e não com a intenção de desagradar ninguém, nem menosprezar ninguém, mas eu só quero fazer uma colocação aqui, o seguinte: eu já estou no 4º mandato desta casa. Só não cheguei no 6º mandato porque os dois mandatos para igualar ao Júnior Gibran, que está no 6º mandato aqui nesta casa, né, Júnior? Porque eu tive a grata satisfação de ser escolhido pela população 2 vezes vice-prefeito da cidade. Mas estou aqui no meu 4º mandato de vereador e eu tive a grata satisfação de, dentro desta casa, ao longo desses 4 anos, ter exercido, eu vou afirmar aqui com tranquilidade, porque eu fiz uma retrospectiva da minha vida política aqui dentro desta casa. Eu fui um vereador que, graças a Deus, não sei se aconteceu isso com o Júnior, mas comigo aconteceu isso. Eu participei de todos os cargos que existiu dentro desta casa. Eu fui presidente, eu fui vice-presidente, eu fui 2º vice-presidente, eu fui secretário várias vezes, eu fui 2º secretário várias vezes e assumi a presidência e também membro de todas as comissões que esta casa fez. E graças a Deus, nunca forçado de forma alguma, sempre escolhido de livre e espontânea vontade, não por mim, mas pelos colegas que num consenso me escolheu para isso. Então eu preciso colocar que em nenhum momento da minha vida eu tenho sede de poder. A minha vida é uma vida de consequência, graças a Deus, com trabalho, com humildade e com merecimento. Enquanto eu estiver aqui, até o último dia do 31 de dezembro de 2020, estarei cumprindo o meu dever com a máxima honra. Sei que vou às vezes errar, porque eu sou um ser humano, mas na medida do possível, com humildade, sempre serei reconhecer os meus erros. Portanto, presidente, eu quero dizer que eu voto sim. Júnior. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, os colegas, a imprensa, os funcionários, o auditório, internautas. Boa noite a todos. Há uma breve justificativa também do meu voto. Como o vereador que me antecedeu, o Ernei, bem colocou, né? Eu estou no 6º mandato. Eu pulei o mandato de 2005 a 2008, quando eu não me candidatei. Mas nos demais eu fui. E passei por todos os cargos dessa casa também, inclusive da presidência, conforme está ali, né? Só não passei, se não me engano, pela primeira vice-presidência. Atualmente, como representando a oposição na mesa, eu ocupo o cargo de segundo vice-presidente, ou seja, na ausência do presidente, na ausência do primeiro vice-presidente, que é o Marquinhos Morasco, eu assumiria a presidência. Isso raramente iria acontecer, como realmente não aconteceu nesses 2 anos. Não? Então, o segundo vice-presidente, em raríssimos casos, ele exerce a presidência. Mas, como segundo vice-presidente, eu ocupo um lugar na mesa. É o lugar da oposição na mesa. E como eu ocupo esse lugar na mesa, então eu me sinto impedido de exarar o meu voto nesse projeto, porque ele me beneficia na reeleição. Então eu vou me abster de votar. O próximo
Seria eu, Julimar, vou até a tribuna. Dispensar os cumprimentos. Primeiramente, parabéns, Éder, pelas palavras, Ernei, ao Júnior, que tem a tua posição. Só que eu vou de desacordo com a palavra do Júnior, porque ele não auto se beneficia, porque até então você não sabe se você vai ser o candidato a vice novamente ou não, tipo eu e os demais. É só aí que eu acho que, só o desacordo, mas cada um pensa de um jeito. Eu não sei se eu vou ser o candidato, como eu não pretendo ser o candidato. O Ernei não sabe, então não sabemos. Então não dá para dizer que auto vamos se beneficiar, porque existe uma eleição para que isso aconteça, que assume essa mesa diretora. Então, eu não vejo dessa forma. Tem o parecer jurídico, né, que a gente pôde ouvir, e acima do parecer jurídico também, hoje, analisando e vendo se realmente não tem erro nisso aí, existe até uma jurisprudência de um caso semelhante do Supremo Tribunal. Então, a gente está bem seguro que a gente não está errando em lugar nenhum, não estamos se beneficiando em lugar nenhum. Volto só a falar, fico triste só essa questão do projeto, como o Éder falou, chegou muita coisa de atravessado, né, na nossa sociedade, na população de Viradouro, do qual tive várias pessoas que me encontrou e fazendo a pergunta, que estaríamos votando um projeto para qual a mesa continuasse mais 2 anos. E aí é onde eu expliquei que não seria isso, fiz até o convite para vir até a Câmara, que não é nada disso, é simplesmente, o projeto dá simplesmente o direito dos que estão hoje na mesa, possam fazer parte de uma eleição novamente, não trazendo prejuízo nenhum à Câmara Municipal, não trazendo prejuízo nenhum à nossa população e não trazendo prejuízo nenhum a vereador nenhum. Nem prejuízo e nem tampouco alguma melhora de alguma coisa. Porque o primeiro secretário, ele tem o mesmo poder que os vereadores que estão sentados hoje mais embaixo. Os vereadores que estão no chão têm o mesmo poder do primeiro secretário, do segundo secretário, do primeiro vice-presidente e do segundo vice-presidente. Então, ninguém está se beneficiando em momento algum, nem sequer de ser uma autoridade maior. Todos temos os direitos iguais aqui dentro. Não beneficia ninguém, não prejudica em nada. O projeto foi uma polêmica na rede social, foi uma polêmica. Por que a polêmica? Porque chegou de atravessado na nossa população. Que o projeto fixaria a mesa, perpetuaria a mesa neste local. E não é isso. Isso é apenas para que tenhamos o direito todos de participar de uma nova eleição, do qual, ao final do ano, a gente tem nova eleição para montar aqui essa mesa, que não tem benefício nenhum. Então, foi dando para esclarecer a algumas pessoas que a gente achou, não só eu, como os demais vereadores, que é simplesmente isso. Aí a pessoa dá aquela, mas não foi isso que me passaram. Falei, mas isso aí é normal, a gente já está acostumado, principalmente aí com rede social, e é ok. Então, até uma jurisprudência para segurança do que a gente não está errando, existe, tranquilo, o projeto não é inconstitucional, o projeto é legal e não existe benefício a ninguém e prejuízo também a ninguém. Por isso, o meu voto é sim ao projeto. Marcos Ailton Morasco. Senhor presidente, demais componentes da mesa, funcionários, imprensa, demais vereadores e o pessoal que está aí nos prestigiando. Eu acho que o que eu tinha que falar desse projeto eu já falei na sessão passada, mas eu vou fazer um brevezinho comentáriozinho aqui, o que aconteceu em 2010. Em 2010 eu era vereador aqui nessa casa, e
presidente era o Júnior. E não sei se ele vai lembrar, no finalzinho, quando era para ter uma nova eleição, eu fiz um comentário com ele. Falei, pena que não tem reeleição nessa casa, senão meu voto era seu. Lembra? Então, porque ele foi um ótimo presidente na época. Então, o que está bom, se os demais vereadores acharem que o Julimar foi um bom presidente, que votem nele. Então, não tem nada que não é democrático aqui. E ninguém aqui já se vai eternizar no poder. Muito pelo contrário. Daqui 4 anos tem eleição de novo. De repente, nenhum de nós vai estar aqui eleito. Isso depende do povo, não é da gente. E, no caso dele, não depende dele, depende de nós. Se a gente não votar nele, ele não é o novo presidente. Então, eu concordo com o projeto e sou favorável. Meu voto é sim. Vereadora Paula. Vou dispensar os cumprimentos, uma vez que já foram dados. Conforme já dito até na sessão anterior, em relação à discussão do projeto, com relação aos pressupostos, já vimos que há várias opiniões, né? Tanto é que tem jurisprudências favoráveis e outras contrárias. Tanto é que o embasamento das jurisprudências, até que está sendo citada no parecer jurídico da Câmara, elas são datadas de julgamento do ano de 2000. Só um minutinho que eu vou pegar aqui as datas. A DI 793, ela foi julgada em 3 de abril de 97, e a DI 792 foi julgada em 26 de maio de 97. A ação direta de inconstitucionalidade 1528 foi julgada em 2001. Então, com relação a isso, gente, eu só quero falar o quê? Tem essas jurisprudências, tem essas ações diretas de inconstitucionalidades, que o STF deu o parecer favorável, mas nós estamos vivendo um novo cenário político. Esse projeto, me desculpe, é igual eu falei na sessão passada, eu não tenho nada contra ninguém que compõe a mesa. Entendeu? Não é nada contra vocês, não é nada contra pessoas de vocês. Eu só gostaria de entender o porquê do projeto, pois a eleição agora seguinte dá a alternância de cargo. Entendeu? Por exemplo, o presidente pode ocupar um cargo de primeiro secretário. O primeiro secretário pode ocupar o cargo de presidente. Entendeu? A situação irá manter na mesa. Eu acho que é necessário mudanças. Por quê? Esse negócio de haver reeleição impossibilita, não há harmonização, impossibilita novas ideias. Entendeu? Não é nada contra ninguém. Por isso que eu sou contrária a esse projeto. Ninguém aqui tentou perpetuar a população coisa diversa. Por quê? Nós temos que pensar também que hoje nós estamos aqui. Daqui 4 anos, podemos não estar. E nós vamos estar beneficiando aquelas pessoas aqui. E eu acho contrário. Nós estamos indo contra a maré da nova política. Porque a reeleição, gente, é uma tendência até a ser, se Deus quiser, acabada no país. Porque eu sou adepta, por exemplo, o cargo do Poder Executivo, ser eleito para 5 anos sem direito à reeleição. Porque eu acho que isso é bom para o Estado democrático de direito. Então, por isso que o meu voto é o contrário. Porque eu não vejo uma justificativa plausível, sendo que a mesa não é vedada de ocupar cargos para a próxima candidatura. Ela apenas é vedada de ocupar o mesmo cargo. Entendeu? Pode haver essa alternância que é bom. E outra, sempre foi assim. E eu sou advogada, eu sempre aprendi que nós devemos obediência à nossa Carta Magna, que é a Constituição da República Federativa do Brasil.
Lá está todos os nossos direitos, os nossos deveres, a composição dos poderes, sendo que o artigo que eu citei da Constituição consta nesse capítulo. Então, por isso que o meu voto é contrário. Eu não vejo nenhuma justificativa plausível, só vejo interesse. Então, meu voto é contrário. Vereador Paulo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, funcionários dessa casa e auditório. Eu só vou relatar um problema aqui que aconteceu essa semana, segunda-feira. Eu não pude comparecer aqui na sessão, certo? Que eu estava doente. Tem a prova com o presidente, tem a prova com o Ernei, tem a prova com a minha família. Só que saiu um comentário chato lá na garagem, tirando o Berê, que o Berê não tem nada a ver. Ele sabia da minha situação, foi ele que mandou eu subir. Só que saiu um comentário que eu não estava doente, eu não tinha nada, eu fiquei com medo, eu caguei, no modo de dizer, certo? Então, isso daí tudo, isso foi uma calúnia, que eu não gostei dessa brincadeira. Se alguém que fez, se alguém saiu daqui ou saiu de lá, que venha no mim e fala comigo, conversa comigo. Não fique esparramando coisa fiada. Se alguém de vocês aqui dentro do recinto quiser a prova, é só pedir para a minha família, pedir para o Ernei, pedir para o Julimar, que ele traz a prova. Então, eu não estou satisfeito. Hoje, meu voto é não. Então, foram... Qual a abstenção? Ah, não, do Júnior não, do... Ah, tá. Então foi 5. Positivo. Projeto, então, não foi aprovado nesse primeiro turno. Por 5 votos a favor, 2 contrários e 1 abstenção. Não havendo mais nada sobre proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.